Bom, dando continuidade à aula 7 anterior, nós vamos relembrar, né, as maneiras como nós fazemos as leituras, quais são as possíveis leituras de um comando de uma proposição condicional, e nós vamos terminar com a tabela verdade. Observe a seguinte proposição composta por duas proposições simples. Se está chovendo, então existem nuvens. Você tem duas proposições simples aí. Está chovendo e a segunda, existem nuvens, correto? Ela pode ser lida da seguinte forma, tá? Estar chovendo implica existir nuvens. Estar chovendo somente se existem nuvens. Estar chovendo é condição suficiente para existir nuvens. E existir nuvens é necessário para estar chovendo. Então, são as quatro formas que a gente pode ler essa proposição condicional, além daquela que a gente viu aqui em cima. Então, vou repetir. Estar chovendo implica em existir nuvens. Estar chovendo somente se existem nuvens. Estar chovendo é suficiente para existir nuvens. E, por fim, existir nuvens é necessário para estar chovendo. Tudo bem? Então, são outras quatro maneiras que a gente precisa entender, que também dão a ideia da proposição assim. Tá? A gente vai agora trabalhar qual o valor lógico, né, do condicional se P, então que. Então, se você tem um condicional se P, então que, qual é o valor lógico dessa proposição? Quando ele vai ser verdadeiro, quando a proposição composta vai ser falsa, quais são os valores das suas proposições simples, o que vai afetar essa tabela verdade. Então, vamos observar o seguinte exemplo. Se a seleção brasileira ganha um jogo final, então ela é campeã. Repito, se a seleção brasileira ganha o jogo final, então ela é campeã. O que acontece aqui? Acontece a seguinte ideia. A seleção brasileira, o que não pode acontecer, né? É a seleção brasileira ganhar o jogo final e ela não for a campeã. Né? É a única maneira de essa proposição ser falsa. Né? Então, o único caso que contradiz a proposição é o fato da seleção brasileira ganhar o jogo final, ou seja, ela ser verdadeiro, e o Brasil não ser campeão. A seleção brasileira ser campeã é falso. Né? Então, a única maneira de uma tabela, de um valor lógico dessa proposição condicional ser falsa é quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. São exemplos de proposições. Aí está a nossa tabela verdade. Tá? São exemplos de proposições condicionais. Bom, aqui você tem o seguinte, tá? Você tem P e Q. Você tem os possíveis valores de P e de Q, né? Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso e falso. E aqui nós temos o se P, então Q. Quando tudo é verdadeiro, o condicional é verdadeiro. Quando o antecedente for falso, o condicional também é verdadeiro. Isso é importante, tá? Toda vez que o antecedente for falso, o condicional é verdadeiro. Agora, a única coisa que a gente não quer é que o antecedente seja verdadeiro e o consequente seja falso, tá? Isso vai dar um valor lógico falso. Exemplo. Número 1. Se Curitiba é a capital do Paraná, então a seleção brasileira de futebol, em 1958, ganhou a Copa do Mundo pela primeira vez. Perdão. Verdadeiro, né? Proposição simples, verdadeira, se Curitiba é a capital do Paraná. A seleção brasileira de futebol em 1958 ganhou a Copa do Mundo pela primeira vez, também é verdadeiro. Então, se isso é verdadeiro e isso é verdadeiro, o condicional é verdadeiro. Segundo, se o Polo Norte está descongelando, então a China é o maior país em extensão territorial. Repito, se o Polo Norte está descongelando, então a China é o maior país em extensão territorial. O Polo Norte está descongelando, eu quero que seja verdadeiro. A China é o maior país de extensão territorial, é falso. Verdadeiro com falso dá o quê? Falso.
Então essa condicional é falsa. Outros dois exemplos. Se não tenho aula de raciocínio lógico, então estou na primeira série da FATEC. Para isso ser falso, né, a única coisa que não pode acontecer é eu não ter aula de raciocínio lógico e eu estar na primeira série da FATEC. Por quê? Porque todos os alunos da primeira série da FATEC de informática possuem aula de raciocínio lógico. Então essa condicional aqui é falsa. Quando isso aqui, quando eu não tiver aula de raciocínio lógico, né, e for aluno da primeira série, é uma ideia falsa, né? Nesse caso aqui é falso com verdadeiro, isso vai dar verdadeiro, tá bom? Tudo bem? Se a semana não possui 8 dias, então Collor não foi presidente da República. Semana não possui 8 dias, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Collor não foi presidente da República. Falso. Verdadeiro. Falso. Verdadeiro. Falso dá o quê? Falso. Então é isso que... Bom, já caminhando para a parte final da nossa aula de hoje, né? Vamos só reforçar a ideia do condicional entre a relação existente entre o antecedente e o consequente. Né? Então, vamos ao seguinte exemplo. Não sei seu nome. Se eu não sei seu nome, então não sei o meu nome. Então, a condição que eu quero, se você observar ali, eu não quero que eu não saiba meu nome e que eu saiba o seu nome. Porque seria aqui, ó, se eu soubesse meu nome, se eu não soubesse meu nome, seja verdadeiro, né? Se eu fosse verdadeiro, e isso aqui fosse falso, ou seja, se eu soubesse o seu nome, essa condicional seria falsa. Tudo bem? Então, o que eu não quero é que eu não sei meu nome seja verdadeiro e que não sei o seu nome seja falso, ou seja, que eu saiba o seu nome, que é a negação disso aqui. Tudo bem? Tranquilo? Então, quais outras formas que eu posso escrever isso, professor? A primeira forma, não saber meu nome implica que eu não saber o seu nome. Implica em eu não saber seu nome. Isso é verdadeiro, implica que isso também é verdadeiro. Tudo bem? Isso ser verdadeiro, eu não sei meu nome, somente se isso também for verdadeiro. Tá? Então, se isso for verdadeiro, isso tem que ser verdadeiro. Não sei meu nome, somente se não sei o seu. Outra coisa também é ler o contrário, né? Não saber seu nome é condição necessária para que eu não saiba meu nome. Né? Porque se isso aqui for verdadeiro, necessariamente isso aqui vai ter que ser ou verdadeiro ou falso, mas é uma condição necessária para que eu não saiba meu nome. Tá? Tudo bem? Mais adiante a gente vai ver como negar proposições condicionais. Tá? Agora a gente só está vendo como se escreve. Então, é bom geralmente pegar uma proposição condicional e transformar para essas três formas para você ter um pouco de familiaridade, tá bom? Ok.